Bem-vindos ao Roberto Gamito, o podcast e o gajo, o qual receber-vos-á suspeito de braços abertos hospitaleiramente, como se vocês estivessem vogado por esses desertos, ora literais, ora figurados, e tivessem chegado de gatas ou com uma verticalidade conquistada, cheia de dadas, toda machucada, quando já ninguém dava nada pelo vosso regresso. Eis vocês regressados da lenda em carne e osso para ouvir estas palavrinhas saídas desta boquinha polpuda. Repesquemos a ideia anterior, aquela que tem aparecido aqui com alguma assiduidade, como se fosse um bêbado que não consegue pôr o seu vício para trás das costas, a leitura do livro Lembro-me. E cá vai o fragmento. Lembro-me de desenhos animados sobre pessoas abandonadas numa ilha no meio do oceano. Em tempos idos, era eu um catraio com menos centímetros de estatura e com menos volume, era mais nu, não me vestia. Ideias que eu tinha da moda com tecido adiposo, era mais magro, mais rento ao osso, era só gritos e sorrisos. Tempos que já lá vão, o tempo que frequenta-nos, mas é tipo visitas de médico, e recordo-me de olhar para esses desenhos animados, também vi séries, também vi não sei o quê. É evidente, à medida que nós envelhecemos, vamos inculcando naquilo que vemos, e as séries, mesmo da Netflix, não são exceção, nós chegamos às coisas com o nosso arsenal de interpretações. Ou queremos ver-nos ali, ou então exatamente o contrário. Isto não reflete o meu mundo. Cacetada nisto. Esquecendo este à parte um pouco raivoso, mas a raiva da autor, preparado à frente ao espelho, em que eu olho no reflexo e digo: tu não te pareces comigo. E ele olha-me, fita-me, como se não tivesse medo de mim, como se estivesse habituado a olhar-me desde o início. É o reflexo dos gajos com mais basófia que eu conheço. Só não te parte essa cara, senão teria 7 ou mais anos de azar. Aí treme e eu firmo do meu lado e cava-se o abismo entre nós. Pegando nesta ideia, eu recordo-me de ser puto e ver uma pessoa, um casal, uma pequena comunidade isolada numa ilha extensível a uma selva. A ilha é o ênfase na singularidade. Eu estou mesmo isolado. Em redor de mim há um mar, há um oceano, há um vale de lágrimas. Tudo isto são paisagens que nos propiciam a mutação. Aquilo que acontece, por exemplo, com animais que por via das circunstâncias são separados, e o facto da ilha ser um ambiente diferente faz com que o animal aos poucos, durante séculos e etc, vá se adaptando. O animal que era igual antes de se separar por ilhas transforma-se noutro animal, e às tantas pode ser um açoriano ou um tentilhão de Darwin. São ideias. E eu recordo-me de ser puto olhar para aquilo como uma espécie de idílio. É o paraíso. E todos os paraísos são artificiais. Não há forma de capturarmos o paraíso. Mesmo o paraíso a existir na Bíblia, um gajo depois dá-lhe uma larica, come uma maçã e é expulso. O quê? O melhor pomar de todos os tempos e eu não posso pegar na fruta? Deus, nesse aspecto, é um bocado como aqueles velhos que têm uma horta do caraças, muitas árvores, todas carregadinhas de fruto. É só vitamina, são só vitaminas. Uma pessoa nem precisa de comer a fruta. Basta dar uma cabeçada, fica logo bem nutrido. E o que é que o velho faz? Já não posso comer isto, porque o estômago depois começa a ser caprichoso. O estômago, a partir de uma certa idade, pensa que é elitista. Eu que já comi tudo, agora só como 3 ou 4 coisas e tem de ser nesta quantidade e por esta ordem. E o que é que sucede, meus amigos que estão a ouvir-me com vontade, famintos de informação que não se vê por aí na praça e nas parangonas? O velho não me manda as árvores abaixo, não constrói um aldeamento, continua a regar, seja pela sua mão, seja por intermediários, uma horta gigante de árvores de fruto. Não é um horto, vocês não são elitistas. O horto é uma horta pequena que é para a gente não se chatear. O rico é um horto, o pobre é uma horta. Deixem-se de merdas, vocês dá-vos para aí, a partir dos 40 ou dos 50... começam a olhar para as folhas de outra maneira. E falei com os macacos acerca disso e eles dizem: quando eu vejo um gajo a falar de horto e olhar estranho para as folhas, não, começo logo a subir às árvores, não me apanham nessa coisa de evolução. Os símios, quando vejo um homo sapiens a aproximar-se, como as folhas todas.
Eles assim não sabem se é inverno, se é outono, se é primavera. A árvore está morta. Vamos comer a floresta toda. Que é para o gajo chegar aqui e não regressar. Pá, isto é tão triste. Pensava que isto era mais bonito, mais verde, mais cor, pá. Compras um monitor 8K e vais ver cores no teu quarto. Isto é uma floresta, só castanho e volta e meia verde. Mas eu trouxe o borda d'água e estava a dar verde. Não está a dar verde. Verde é o pântano. Se quiseres atira-te e deixa-te estar. Não há possibilidade de morrer, não. Para se absorver o verde do pântano é preciso pernoitar nele. Absorver essa verdura. Uma espécie de areias movediças, só que com sapos à volta. Quem me põe sapos na equação tem o melhor de mim. Regressando à ilha, a ideia de estar numa ilha, aos saltos e aos gritos, sem supervisão de uma figura que nós chamamos durante muito tempo o adulto, e o adulto, nos olhos da criança, e mesmo no miolo que eventualmente mora cá dentro, embora em alguns casos tenha de emigrar, procurar novas condições. Isso vê-se em Portugal e vê-se noutros sítios. Nos Estados Unidos eles foram pioneiros nisso. Há ali uma certa idade em que o cérebro vai à vida dele. Eventualmente há um país longínquo, de coordenadas incertas, em que todos os cérebros dos norte-americanos têm uma comunidade, e não digo que é pior, só que não há sonhos. Eles pensam tanto que não têm tempo para sonhos americanos. E ali vive-se o grande raciocínio norte-americano. Mas isso é uma contradição em termos. Eu estou-vos a dizer as coisas como elas não são. Avançando para raciocínios mais espadaúdos. Recordo dessa figura do adulto que nós ouvíamos, às vezes com medo, que nós ouvimos histórias das ditaduras, nós não podemos levantar a voz. E foi desta forma que eu tive as minhas primeiras aulas de canto. Eu fui aprendendo a afinar o volume consoante a autoridade que eu tinha ao meu redor. Olhava para a ilha, é isto que eu quero, estar aqui, comer fruta à vontade. Estamos malucos, até era puto querer ir lá comer fruta. Fazer aquelas assadas, pôr um bicho qualquer espetado num pau e fazer uma fogueira. Espantoso. Como é que não há nenhum gajo desses que não puxa fogo à floresta toda? A fogueira acesa, vão dormir, não apagam aquilo. E outra coisa, comparando, por exemplo, com o Mowgli e o Tarzan, um dos meus grandes fetiches era ir para uma ilha e ficar amigo de todos os animais. É aquilo que acontece às vezes na taberna, mas na taberna é mais fácil. Basta pagar uma rodada a todos e já me sinto o Mowgli. E onde é que anda aí o Shere Khan? Que eu pergunto logo. Mais um fragmento do livro Lembro-me. Até ao próximo apiadeiro.